Agora sim, vamos chamar o nosso convidado aqui, vou até trocar o nosso logo. Lembrem que a partir desse horário a gente entra com o Cultura Brasileira, é um espaço que a gente majoritariamente, não 100%, nem sempre, mas a gente sempre aqui tenta priorizar de trazer convidadas e convidados para a gente tratar das questões que falam de cultura como um todo e também chamarmos artistas, né, de todos os segmentos para conversar. Então, por isso que a partir dessa dinâmica nossa, dessa lógica do programa Cultura Brasileira, é que eu pensei, coloquei aqui na minha lista para convidar este que está conosco aqui, o Ramon Ortiz, porque ele é comediante, historiador, comunicador popular. Ele desenvolve um trabalho com criação de conteúdo, tendo o humor crítico como ferramenta de conscientização de classe, além de levar o tema também para dentro de seus shows e performances artísticas. Agora sim, devidamente apresentado, Ramon Ortiz, boa noite para você. Seja bem-vindo à Cultura Brasileira. Que bom que você aceitou aqui o nosso convite e está aqui conosco. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa noite aí para você, para todo mundo aí que está acompanhando a cultura brasileira, acompanhou o Farol Brasil. É um prazer estar aqui novamente, podendo conversar um pouco aí sobre cultura, sobre política e tudo que cerca aí, né, a nossa classe de trabalhadores da arte e da cultura no Brasil. Isso aí, muito bom. E aí eu queria, começar então te perguntando como é que você chegou até aqui, assim, nesse seu processo mesmo de consciência de classe, a sua trajetória como pessoa e claro, né, como artista também. Então conta um pouco para te apresentando mesmo, né, falando um pouco de você. Eu já te sigo nas redes, te acompanho, tem uma galera que te acompanha também, mas para quem aqui não conhece seu trabalho, mas eu te ouvi mesmo, né, sobre como é que você chega até aqui e a partir mesmo desse seu processo de vida, né, de consciência de classe e chegando inclusive a ser um artista que linka essas 2 coisas inclusive. Perfeito. Eu sou natural, na verdade, do interior do Rio Grande do Sul, né, de uma cidade da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, que é uma cidade assim conhecida por ser um polo metal mecânico industrial assim bastante forte assim no Rio Grande do Sul, né? É a maior cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada até conhecido como a capital do interior. E eu nasci ali, né, dentro naquele contexto e as minhas primeiras experiências profissionais foram dentro dessa lógica, né, do polo metal mecânico, foi em cooperativas de imóveis, em empresas, enfim, metalúrgicas e tal. E, e ali foi que eu comecei, na verdade, a ter os primeiros insights, vamos assim, de consciência de classe, né, no trabalho mesmo, de chão, de fábrica, ali direto e tal. Justamente porque eu enxergava aquele trabalho como um trabalho que acabava utilizando a maior parte do meu tempo, né, e eu não conseguia me dedicar a mais nada, inclusive ao estudo, né? Então, foi meio que uma revolta, vamos dizer assim, a esse padrão de trabalho aí que consome a grande parte da nossa vida, que eu fui buscar alternativas, assim, né? Primeiro para a minha vida e depois alternativas políticas mesmo, né? Então, naquele período ali em que eu estava em uma formação, eu fui buscar um início de conscientização através do autonomismo, através até mesmo do anarquismo, foi estudando essas linhas de pensamento assim que eu fui aprofundando a minha crítica política, né? E até que eu consegui, depois de algum estudo, né, entrar dentro da universidade, no caso a Universidade de Caxias do Sul, e ali eu entrei no curso de História. E através do curso de História, então, eu comecei a desenvolver mais a minha crítica, né, à realidade, à sociedade, à conjuntura que a gente estava vivendo. E paralelamente aos meus estudos na História, eu comecei a ter também um trabalho dentro do teatro. Na verdade, o trabalho do teatro, ele surgiu justamente porque eu tinha uma necessidade de expressar aquilo que eu estava aprendendo dentro do curso de História, que eu ainda não tinha a possibilidade de expressar ele dentro de uma sala de aula, né? Então eu busquei, através do teatro, uma forma de expressão ali,
para aqueles meus anseios políticos que estavam borbulhando na minha cabeça. Então, o teatro foi a primeira porta de entrada para o universo das artes e tal, e logo montei um grupo ali com alguns colegas da universidade para apresentar, assim, esquetes teatrais na rua, fazer performances mesmo, que tivesse como tema a conscientização política, né? E, paralelamente, já tinha, então, aí a militância em movimentos sociais, né? O primeiro movimento que eu comecei a militar foi o movimento Passe Livre, né? Movimento, enfim, foi um movimento que foi protagonista aí de grandes manifestações no início dos anos 2000, né? E depois eu tive envolvimento, então, com o Centro de Mídia Independente, movimento dos trabalhadores desempregados, Levante Popular da Juventude, e aí, enfim, né, estava nessa militância em diversos movimentos, além do movimento estudantil, e quando eu me formei, então, no curso de História, em 2010, eu tive que fazer meio que uma escolha, né, para qual o caminho da minha carreira que eu ia seguir. Cheguei a atuar como professor de história durante muitos anos, em paralelo às minhas atividades artísticas, e chegou um momento que eu acabei optando por me focar mais, então, no trabalho artístico. E hoje eu trabalho como um comediante, né? E eu levo comigo toda essa bagagem, vamos dizer assim, de militância, toda essa bagagem aí enfim, da minha atividade política para dentro também das minhas composições artísticas, né? Em 2020, com o advento da pandemia, nós todos os trabalhadores da cultura e trabalhadores da arte, né, fomos prejudicados com isso, e então foi quando eu resolvi utilizar as plataformas digitais para poder continuar esse trabalho de conscientização de classe, de divulgação, através enfim, da arte e da comédia, principalmente, né? Então, a partir de 2020, comecei a criar conteúdo para as redes sociais que tivesse como pano de fundo a conscientização de classe, mas que levasse para as pessoas um conteúdo que fosse informativo, bem-humorado, divertido, e que as pessoas pudessem se conscientizar e também dar risada e, enfim, se divertir com o conteúdo que eu publico ali, né? Então, hoje em dia, eu tenho esse meu trabalho de criação de conteúdo e também tenho um show solo que eu faço, que se chama Pão e Circo, e aí tenho circulado pelo Brasil inteiro. É um show de comédia e de circo também, né? Porque eu também sou artista circense. Então eu uni ali o stand-up comedy com as artes circenses e aí desenvolvi esse espetáculo e tem rodado o Brasil aí para difundir, vamos dizer assim, né, a mensagem rebelde e também a conscientização de classe. Eu acho que a Thalita saiu, meus camaradas. Eu estou acompanhando a live aqui também pelo YouTube. E aí, não sei se sou eu que estou travado ou se é a Thalita, né? Os camaradas aqui no chat estão dizendo que foi a Thalita que travou. A gente vai aguardar um pouquinho aí e ver se ela retorna, né? Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com vocês, já que o Cultura Brasileira ficou aí a minha missão de seguir aqui com o canal ao vivo, né? Então, a primeira pergunta da Thalita aí foi um pouco... Ela tá me mandando mensagem aqui que ela caiu. Tô te aguardando. Acontece, né, galera? As redes, a internet, essa nossa nova vida digitalizada tem dessas coisas, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho aqui o retorno da Thalita. E ela falou um pouco para eu falar aqui sobre a minha vida no stand-up comedy, né? Então, como eu comentei com vocês aqui anteriormente, eu tenho hoje um show de stand-up comedy com malabarismo que se chama Pão e Circo.
Eu visualizei, assim, algumas áreas onde a direita, e principalmente a extrema-direita, né, mas a direita atuava, e, e áreas que ela atua, e, enfim, áreas em que ela domina acima de tudo, né? Então eu identifiquei que o stand-up comedy foi um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil no início dos anos 2000, e que muito antes de ser um fenômeno artístico e cultural de caráter neutro, foi um fenômeno artístico que trouxe para dentro da cultura brasileira uma série de elementos que eram externos à cultura brasileira anteriormente. Se vocês vão lembrar, a comédia brasileira dos anos 90, ela é muito baseada nos personagens, ela é muito baseada nos estereótipos, né? Então, é um estilo de comédia que era bastante ligada à cultura brasileira, mesmo que, enfim, mesmo que essa cultura tivesse uma série de problemas, né, que a gente identifica, né, na comédia brasileira, questões racistas, questões xenofóbicas, né, o stand-up, quando ele chega no Brasil, ele traz um outro formato de comédia, então, de humor nacional. E essa comédia, e os primeiros comediantes, eles, de certa forma, inauguram aqui no Brasil alguns discursos que estão muito alinhados com a direita liberal, com o liberalismo, né? Com aquele discurso do self-made man, né? Então, o stand-up comedy ele tem muito essa característica de ser uma pessoa com o microfone na frente do palco fazendo essa carreira, e casa muito bem com o discurso meritocrático da atual fase do capitalismo, né? Que é aquela coisa do empreendedor de si mesmo. Então eu cheguei com o stand-up comedy, estava sendo sim uma ferramenta da direita para ampliar a sua base, através então desses comediantes que fazem parte da primeira geração, né, de comediantes stand-up. Só que o stand-up comedy ele é uma ferramenta artística, ele é uma ferramenta de comédia, né? Ele é uma técnica de humor, ele não é algo que necessariamente pertence à direita ou pertence à extrema-direita. Então eu comecei a fazer o meu estudo dentro do stand-up comedy para justamente entrar dentro dentro dessa esfera que, enfim, estava sendo dominada pela direita. E o mesmo acontece com a internet, né? Então a gente tem toda uma geração de criadores de conteúdo de esquerda, de criadores de conteúdo comunistas, que fizeram essa análise, que enxergaram que a internet, né, as redes sociais, estavam servindo de plataforma para a ampliação da base da direita, e que era necessário fazer algum tipo de intervenção nesses locais, porque nós sabemos que em política não existe espaço vazio. O espaço vazio vai ser ocupado e vai ser utilizado por uma determinada força política para ganhar, ampliar a base, enfim, para influenciar. E foi o que aconteceu, então, com as redes sociais durante muito tempo. De alguns anos para cá, principalmente durante o período da pandemia, né, se multiplicaram, então, os criadores de conteúdo de esquerda, e eu também tenho a felicidade de dizer que multiplicaram também os comediantes de stand-up de esquerda. Hoje a gente tem o Thiago Santinelli, que talvez seja o maior exemplo, né? Pelo menos é o exemplo mais destacado dentro do stand-up, né? Dentro da comédia de esquerda. Mas eu acho que também parte-se dessa análise, né? De que as ferramentas elas estão aí para serem utilizadas e que a gente consegue, enquanto militantes, enquanto ativistas, enquanto pessoas que se identificam com a esquerda, utilizar essas ferramentas para também fazer com que a nossa base aumente. E aí, Thalita, tudo bem? Que pelo menos, gente, que bom que essas coisas acontecem com alguém formado no teatro, né, que sabe lidar com com improvisos, com coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ramon, desculpa, viu, eu falei para o Maxwell aqui que fica no background aqui todo nosso, que eu tô o dia todo com um problema na minha internet aqui, então me desculpa realmente, de fazer você ficar aí tentando, né, no improviso aqui,
na primeira vez que você chega aqui, mas obrigada mesmo aí por segurar a onda Deu nesses tudo certo. minutos todos. E eu vi que você estava então tá bom, é isso, né, gente, pelo menos o Ramon é artista, tem formação no teatro, ele já está acostumado, né, Ramon, com essas situações que acontecem aí de improvisos que precisam acontecer. Eu vi que você estava conversando aqui com o pessoal sobre esse cenário, essa cena mesmo, né, dos artistas de stand-up, aí você comentou até do Thiago Santinelli, que ele tem bastante inserção nas redes, né, bastante atacado, inclusive ele foi vetado, de fazer shows no Rio Grande do Sul mesmo, né, Ramon? Eu estava acompanhando essa notícia através das redes dele, e eu não sei se você já falou, mas queria aproveitar aqui o gancho da tua fala para te ouvir sobre isso mesmo, né, como é que vocês e tem várias pessoas, você que também tem bastante expressão, né, bastante inserção, difusão dentro dessa apresentação e sempre com esse recorte mesmo de cunho de consciência política, de cunho de enfrentamento às mentiras da extrema direita. Como é que é isso para vocês, assim? Vocês recebem muitos hates, muitos ataques, não só virtuais, como físicos? Assim, físicos eu quero dizer, né, não só no online, né, no offline também. Como é que é isso, assim, nesse cotidiano mesmo, inclusive para poder marcar show? Se tem, contratantes que acabam tentando ali filtrar um pouco: "Ah, esse assunto você não aborda", tem isso também? Como é que é esse contexto para vocês? Assim, a comédia de esquerda é um movimento, assim, né, é um fenômeno relativamente novo no Brasil, né. Como eu estava falando, a maioria dos comediantes, eles vieram de a primeira geração, né, os comediantes que vieram antes da gente, assim, né, eles vieram dentro de um pensamento mais voltado para a direita, mesmo que muitos sequer soubessem disso, né, muitos, ou enfim, se enganassem com isso, né, porque hoje, quando a gente faz a comédia de esquerda, muitos nos acusam de fazermos militância em cima do palco, como se o comediante de direita, que está ali só expondo a sua visão de mundo, não estivesse falando de política também, né? Então ele está falando de política, está falando de cotidiano, está falando de suas visões de mundo, está expondo ali uma visão de mundo que está alinhada com os valores da direita. Então, essa acusação para nós não serve, né? E isso também, se quiserem nos chamar de militantes em cima do palco, também a gente não acha ruim, né? A gente faz e está tudo certo. Mas realmente existe sim uma perseguição. O Thiago Santinelli, como você falou agora, ele teve alguns shows cancelados, né? Teve em Goiás, se não me engano, shows cancelados. Teve no Rio Grande do Sul diversos shows cancelados, inclusive na cidade onde eu nasci, né? Que foi lá em Caxias do Sul e tal. Teve um show que foi lá cancelado, na cidade vizinha também, Farroupilha, enfim. É uma reação, né, explícita, assim, de perseguição a um determinado tipo de conteúdo, o que, de certa forma, expõe a hipocrisia, né, da extrema-direita e da direita, que se coloca como paladinos defensores da liberdade de expressão, até a página 2, né, quando a liberdade de expressão do camarada atinge ali determinados valores que eles consideram sagrados do ponto de vista, né, da sua ideologia, eles vão fazer de tudo para derrubar isso. E aí a gente tem até uma grande questão nisso, que muitas vezes se tem aqueles debates, né, aquelas conversas sobre qual é o limite do humor, né? E o limite do humor a gente pode dizer que é o limite do capital, né? O limite do financiamento. A partir do momento que o contratante não permite que o show aconteça porque o show não está alinhado com a visão enfim, daquele contratante, né? Ou daquele dono de teatro, que no caso do Santinelli que aconteceu foi isso, né? Os teatros ali eram teatros privados e que quando viram a repercussão do show, né, que traz ali na sua estética a foice e o martelo, traz ali uma provocação ao cristianismo e tal, esses donos de teatro se mobilizaram ali junto com outros representantes ali
vereadores e representantes de empresários e, enfim, da comunidade geral ali, para que o show fosse censurado, né? Então, nós enfrentamos, sim, uma perseguição, né? Não são todos os bares de comédia que aceitam comediantes de esquerda, né? Porque, enfim, né, existem muitos clubes de comédia que ficam em lugares mais elitizados da cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, né, existem clubes de comédia que ficam nos Jardins, por exemplo, ou que pertencem, sei lá, ao Danilo Gentili, né, e que ele não vai abrir a porta para que o comediante comunista vá lá fazer o seu show, sua militância em cima do palco, né. Então, este é um movimento que é um movimento recente, há poucos anos que os comediantes de esquerda estão realmente se colocando na cena e se apresentando no palco, e que já enfrenta ali uma grande resistência, né, dos reacionários e dos conservadores, que apesar de se colocarem como defensores da liberdade de expressão, vão ser os primeiros a censurar quando se sentirem atingidos aí nos seus valores por eles considerados sagrados. Quer dizer, Danilo Gentili jamais os receberia, né, nunca aconteceu de no clube dele, lá no espaço dele, receber você, Thiago Santinelli, nada, Jamais. né? Jamais, né? Jamais, jamais. Acho que é uma questão, né, também de que não tem compatibilidade, né, as nossas formas de Nem humor. o público acho que nem o público também, né, acho que Exatamente. realmente tem uma diferenciação. Mas É, aí, por exemplo, você recentemente tem feito shows em São Paulo, né. São hum. Paulo, assim, tem um espaço aonde vocês específico, onde vocês se encontram, que fazem esses shows, apresentam, e aí tem esses artistas todos do stand-up comedy que estão mais organizados a partir, inclusive, desse viés mais de esquerda, tem um espaço que é de vocês, estruturado, ou vocês vão para espaços diversos? Tem espaços diversos aqui na cidade, né? Enfim, bares que não estão muito preocupados assim com, enfim, com a polarização e com isso e que aceitam qualquer tipo de show, né? E tem alguns bares assim que já tem acabam recebendo mais comediantes de esquerda, né? Aqui em São Paulo tem o Acústico Comedy, que é um bar de comédia onde diversos camaradas aí, diversos comediantes de esquerda se apresentam, né? E também acaba acontecendo isso, acaba sendo um ponto de encontro, então, desse nosso pessoal, onde ali a gente realiza shows tanto solo de cada um, quanto shows de elenco, né? Então é um bar assim que normalmente esses comediantes de esquerda aqui de São Paulo fazem, né? Amanhã mesmo, por exemplo, tem um show que se chama Comédia na Paulista, onde diversos comediantes ali que se identificam mais com esse espectro da esquerda vão estar se apresentando. E ainda bem que a gente tem esses espaços aí para poder apresentar, mostrar nosso show e chamar o público também para prestigiar. Maravilha. Bom, e aí, aproveitando, né, falando também, né, de um outro trabalho que você desenvolve, que é nas redes, e que você traz, muitas análises mesmo, né, porque além de artista, você também é historiador, como você falou, e aí você traz, a partir de um fato que está acontecendo, alguma coisa ali que está no momento, né, tá no hype, tá todo mundo comentando, você faz uma análise, são análises inclusive bastante, precisas e com aprofundamento. E aí a partir disso eu queria te ouvir, como é que você tem, de maneira mesmo, geral, avaliado este momento atual do país, assim, como um todo, né, a partir dos trabalhos que você tem feito, a partir das análises e de tudo que você coloca ali nos teus conteúdos, como é que você está avaliando, Ramon, este momento que a gente tem no país? Olha, eu acredito que a gente está num momento bastante delicado, né, enfim, do presente para enxergar o futuro, assim, enquanto esse processo, vamos dizer assim, de falsa polarização política que existe no Brasil, muitas vezes coloca a esquerda dentro de um campo muito impreciso, né? Enquanto comunista, nós já tínhamos
uma série de análises acerca dos limites do governo Lula 3, né? E já era esperado que após os 2 primeiros anos, o terceiro ano ia ser bastante difícil, né? Bastante comprometedor, assim. Então, os 2 primeiros anos ainda eram anos, assim, onde a população tinha uma certa esperança de mudança, né? Enfim, a grande maioria do eleitorado e do governo Lula, né, esperava algumas mudanças um pouco mais profundas, um pouco mais estruturais, né, dentro do Brasil, dentro do país. Apesar, é óbvio, de muita gente ter votado no Lula só para não ter o Bolsonaro como presidente, né, mas mesmo assim a gente tem visto que a entrega do governo tem ficado bastante aquém das expectativas, né? É, e aí agora, com toda esse escândalo aí do INSS, assim, acho que isso vai desgastar bastante ainda, né, a imagem do governo, já está desgastando, e mais uma vez eu repito, né, a direita e a extrema-direita, eles nadam de braçada nas redes sociais, eles nadam de braçada nas plataformas digitais, eles conseguem pegar muito bem o discurso e utilizar a favor deles, né? Então, eu vejo que esse ano é um ano, assim, bastante delicado, né, para o governo Lula e, enfim, né, vai desenhar muito do que vai acontecer em 2026. Né? Infelizmente, a gente ainda está, nós da esquerda, muito reféns do que o petismo tem para nos entregar, né? A esquerda radical cresce, mas cresce a passos muito lentos, né? A gente não tem ali uma, enfim, um peso político capaz de apresentar uma alternativa imediata, pelo menos, né? Uma alternativa imediata ao que está aí. Então, minhas análises sobre a atual conjuntura do Brasil são um pouco pessimistas, né? Eu vejo hoje a direita cada vez mais crescendo e a gente tem algumas pautas que seriam importantes estarem sendo trabalhadas para que a esquerda ganhasse mais base, como é o caso da luta pelo fim da escala 6 por 1, né? Onde teve o ato, 1º de maio, em diversas cidades do Brasil, e apesar de ter sido um ato representativo, significativo, ele mostrou uma certa fragilidade na nossa capacidade de mobilização. Né? Os atos que aconteceram no final de 2024, que também eram pelo fim da escala 6 por 1, se mostraram com maior capacidade de mobilização e obtiveram mais sucesso, acredito eu, do que os atos agora no dia 1º de maio. E isso é preocupante, né? Porque a esquerda precisa das ruas, a gente precisa mobilizar as ruas, a gente precisa estar presente nas ruas, fazer com que as ruas pressionem os rumos do governo, do Congresso, enfim, e no momento não é isso que a gente está enxergando. Então, acredito que o nosso trabalho deve ser redobrado ainda para mobilizar base, mobilizar as pessoas para ocupar as ruas, porque acredito que essa sim é a real política. Se a esquerda continuar enxergando somente a institucionalidade como uma forma de atuação política e deixando as ruas para um segundo plano, a tendência ao fracasso ela é quase que inevitável. Mas, Ramon, olha só, eu acho que pegando um gancho, inclusive, desse ponto, né, é algo que eu defendo já há muito tempo, até mesmo antes de vir aqui ao Farol Brasil, né, a esse programa aqui, Cultura Brasileira, ou Noite Brasil, porque a proposta desse canal é justamente pensar e fazer as análises puxando realmente esse país para a esquerda, né, nesse sentido, e construir as críticas devidas em relação à própria esquerda institucional, a esse governo de frente ampla, e o que a gente recebe de críticas mesmo, né, nós que somos comunistas, dessa esquerda radical, que entende que é a partir realmente de um rompimento com as estruturas burguesas que a gente vai conseguir de fato avançar de alguma forma, claro,
Isso não é nenhuma avaliação, fora da materialidade, fora, né, da realidade das coisas como estão, mas é justamente a gente ter esse entendimento, colocar isso no horizonte e fazer as críticas, pensando a partir dessa construção num Estado que se coloca, num governo, melhor dizendo, que se coloca como representante da esquerda e, sobretudo, representante da classe trabalhadora, que ele fortaleça o Estado, e não o contrário, né, e não, diminua a capacidade do Estado de gerir coloque essa responsabilidade, no setor privado, né. Então a nossa crítica ela vai muito nessa direção, a minha pelo menos, as avaliações que a gente faz. Bom, e aí tô dizendo tudo isso, porque o que a gente recebe como crítica é que a gente é um discurso que fortalece a extrema direita, né, ou muitas vezes o argumento é de que existe um congresso reacionário, fascista, de extrema direita, que não há muito o que ser feito, então, enfim, então a gente recebe. E aí eu queria te ouvir a partir, né, dessas, críticas que são direcionadas para nós, não vou nem entrar no mérito quando chamam a gente de quinta coluna, de golpista, etcétera, porque, né, isso já acaba sendo cai num tom apelativo mesmo, embora isso aconteça também. Mas enquanto comunista, Ramon, e a partir inclusive, né, do teu acúmulo e de todo o teu processo de militância, de luta e de repertório intelectual, como é que você avalia as nossas lutas aqui e essas acusações que são feitas para quem tem essa avaliação, sobre esse entendimento mesmo de que a gente não tem muito o que fazer, que não dá muito para falar sobre esse tipo de crítica, porque senão a gente vai fortalecer o bolsonarismo. Enfim, né, queria te ouvir a partir disso que a gente tá no nosso cotidiano aqui e a gente é de alguma forma acusado, né, de sermos essas pessoas que fortalecem a extrema direita. Tu falaste do hate de direita, tem o hate de esquerda também, né? A gente tem, tem alguns haters aí também, né, da esquerda que, enfim, são visões, eu acredito, de mundo, né? São visões da política que elas divergem, assim, dentro da esquerda mesmo, né? O petismo, né, os governos petistas, eles têm essa característica de desmobilizar a rua, né? Então a gente vem de um período do governo Bolsonaro, onde a esquerda se une, né? Depois de muitos anos, enquanto militante, eu me lembro de ter sentado numa reunião com vários representantes de partidos de esquerda, de pessoas de várias tendências do PSOL, do PCB, do PCBR, da Unidade Popular, do PSTU, sentar e imaginar ato, né? Vamos fazer um ato e tal, fora Bolsonaro, enfim. Fazia muito tempo, eu ainda estava morando em Porto Alegre na época, e eu me lembro que fazia muito tempo que isso não acontecia. Então a gente teve ali, durante o governo Bolsonaro, algo que fazia muito tempo que não acontecia, que era as esquerdas se unir em torno de um projeto. O projeto não era grande coisa, mas era um projeto que era derrubar o governo fascista que estava no país, né? E aí eu me lembro que muitas marchas foram, enfim, muitas manifestações, muitos atos, né, foram conclamados, e já naquela época o PT já tinha uma posição, né, de colocar, enfim, de colocar essa discussão para a eleição, né? Não vamos lutar pelo impeachment, vamos tentar jogar isso para a eleição, vamos desgastar o governo Bolsonaro, vamos jogar para a eleição. A eleição aconteceu, Lula foi eleito e simplesmente o PT abandona as ruas, né? Abandona, desmobiliza. Não é só abandona, mas desmobiliza, como aconteceu, por exemplo, volto a falar da pauta 6 por 1, que talvez seja a pauta, uma das pautas mais importantes hoje para o nosso campo, que é aquela que tem a capacidade de novamente unificar a esquerda em torno de um projeto, não de uma pauta, né? Não é nenhum projeto, é uma pauta. E já no fim do ano passado, quando essa pauta começou a surgir com bastante frequência nas redes sociais, e que aí o movimento, né,
primeiro através do VAT, depois outros partidos, outros movimentos foram também aderindo, então a luta pelo fim da escala 6x1. Quando isso começou a surgir com maior ênfase nas mídias, eu me lembro que já teve uma reação ali de um grupo petista que enxergava aquilo ali como um novo 2013, né? Então, tipo, ó, está aí o novo 2013, agora eles vão começar a ir para a rua, vão começar a quebrar as coisas, vai desgastar o governo Lula, vai dar espaço para o governo fascista aparecer de novo, vai dar vazão para um golpe, para um impeachment, tal, né? Enfim, hoje o Lula, né, depois do pronunciamento ali do 1º de maio, abraça também a pauta pelo fim da escala 6x1. E aí a gente tem dois movimentos que eles são divergentes e que não deveriam ser. A gente tem um movimento que é o movimento da rua, do combate, do embate, e a gente tem um movimento da institucionalidade, que quer levar para o parlamentarismo, que quer fazer aquela luta da rua esfriar, né, amornar a luta da rua para fazer com que tudo seja decidido através, enfim, dessa política aí de negociação parlamentar. E é quando a gente recebe essas críticas, né, quando a gente critica essa forma de você querer levar todo tipo de pauta que é do interesse da classe trabalhadora para o parlamento, o argumento que os petistas utilizam é que essa é a real política, né? Essa é a política real. Quando que para nós comunistas a política real é aquela que a gente faz na rua, aquela que a gente faz nos nossos postos de trabalho, que a gente faz nos sindicatos, que a gente faz nas associações de bairro, né? A política real é aquela que a gente vai fazendo de camarada para camarada, de companheiro para companheiro. Essa é a política real que o comunista enxerga, né? Que aí deveria ser a política que a esquerda como um todo enxerga, né? Então a gente tem essa divergência. E é uma divergência, é uma oposição falsa, porque se hoje nós tivéssemos a rua mobilizada e força parlamentar, mesmo tendo minoria no Congresso, mas se a gente tivesse mobilização de rua, a gente ia conseguir conquistar muito mais. Mas por puro interesse, né, para não, na verdade, para não ir contra os interesses aí de grandes financiadores aí, né, das campanhas aí, grandes amigos, né, o PT opta por não utilizar a força das ruas, opta apenas por se restringir ao trabalho parlamentar. Isso é um grande erro, né? Hoje, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Isso é uma pauta que vai ser aprovada. Então, não é uma pauta popular. Então, por mais que hoje sejamos minoria no Congresso, né, por mais que a esquerda seja minoria do Congresso, nenhum outro parlamentar vai ter condições de barrar uma pauta popular nesse tamanho. Se a gente consegue fazer que a luta pelo fim da escala 6x1 seja vista como uma pauta popular através da luta das ruas, através do movimento de massa nas ruas, não vai ter parlamentar capaz de barrar uma pauta como essa, né? Então eu vejo que é um grande erro do petismo abandonar as ruas e não ouvir as críticas que a classe trabalhadora está colocando. Porque quando a gente coloca essas críticas, não são as críticas dos comunistas, a crítica dos marxistas que fizeram análise da materialidade e viram que é importante que a rua esteja presente no governo, né? Não são só essas críticas, mas são as críticas da classe trabalhadora. A gente está colocando essas críticas para fora de uma forma com que a esquerda ou nos ouça e veja que existe uma alternativa também, né? Existe uma alternativa ao petismo, existe uma alternativa de esquerda ao petismo, né? Então, acredito que é um grande erro e esse erro pode, inclusive, causar a derrota nas urnas no ano que vem, porque esse ano o governo vai empurrar com a barriga, pelo que a gente está vendo aí, né? Vai tentar abafar os escândalos de corrupção. Aí vai chegar em 2026, vai vir com medidas populistas, né? Justamente para
visar as eleições, só que sem base não se sustenta, né? Se não tiver engajamento, se não tiver mobilização popular, se não tiver pessoas ali na luta, na rua, o resultado das eleições pode ser catastrófico e os planos aí do PT podem ir por água abaixo. Não, e olha só que interessante, só pegando um gancho dessa questão da pauta pelo fim da escala 6 por 1, Ramon, porque o que se há, inclusive, já uma mudança no primeiro texto inicial da PEC, que seria a escala 4 por 3, né? Seria a primeira proposta, é a proposta, inclusive, que de maior interesse para imensa parte da classe trabalhadora, porque o que se tem agora é a defesa pela jornada 5 por 2, né? Você trabalha 5 dias e descansa 2 dias. Isso vai atingir uma escala muito menor de trabalhadores. E aí a gente já tem, então, um rebaixamento, né, de uma reivindicação que é uma reivindicação, inclusive, que não é nova. E esse regime 4 por 3, inclusive, ele já é estudado e ele já é operado, executado em outros lugares do mundo e que tem resultados, inclusive, dentro da lógica capitalista, tá? Isso aqui a gente não está nem tratando de nada comunista, de tomar os meios de produção, nada disso. A gente está tratando, inclusive, a partir de argumentos dentro da lógica do mercado, dentro da lógica da estrutura capitalista. E olha só, eu estava vendo um pouco mais cedo, o ICL trouxe um estudo, né, a divulgação de um estudo, que é uma parceria da Unicamp, né, do instituto de pesquisa chamado Transforma, em parceria com o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. E diz que o Brasil está pronto para a adoção da escala 4 por 3, tá? Isso é um estudo da Unicamp. E aí, só trazer alguns detalhes desse estudo, Ramon, e aqui a nossa audiência que está nos acompanhando. Ele diz, então, que essa redução, né, para 36 horas semanais, com a adoção da escala 4 por 3, 4 dias trabalhados, 3 dias de descanso. Ele afirma que essa mudança ela vai trazer qualidade de vida, redução da desigualdade de gênero e crescimento econômico. Veja, de novo, né, qualidade de vida para o trabalhador e para a trabalhadora, sobretudo, porque daí tem esse recorte, né, da desigualdade de gênero, e o crescimento econômico, porque dentro dessa lógica a gente também tem que entender das jornadas majoritariamente das mulheres, que têm os trabalhos de cuidado e trabalhos domésticos também, que está dentro dessa lógica do trabalho de reprodução, né? Tem o trabalho de produção e de reprodução que alimenta essa dinâmica capitalista, né? A literatura marxista que faz esse recorte de gênero já tem muito tempo trazendo essa informação. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês estão conseguindo? Ah, então tá bom, que deu uma travada aqui, eu fiquei preocupada. Bom, e aí os dados revelam o seguinte, olha só, em 2024 foram registrados 470 mil afastamentos por saúde mental, que é o maior número, inclusive, nos últimos 10 anos, e representa um aumento de 68% em relação a 2023. O que a gente tem? 20,88 milhões de brasileiros, 20% da população ocupada, que trabalha além do limite legal, que são as 44 horas semanais. Quer dizer, a gente nem cumpre a legislação que já tá ultrapassada, né, inclusive. Desse grupo todo, 37% são homens negros, dessas pessoas que trabalham muito acima dessa jornada de 44 horas semanais. As mulheres, Ramon, vejam, elas têm em média 11 horas de trabalho diário entre as funções remuneradas e as tarefas domésticas. E aí, o que se tem, então, né, a partir desse estudo, 30% dos trabalhadores que estão em sobrejornada. E aí é que traz um exemplo, por exemplo, da categoria de telemarketing, que 72% dos profissionais são mulheres, e elas enfrentam metas abusivas e taxa de rotatividade, ou seja, de muitas demissões e admissões, né, contratações, de cerca de 55%. Bom,
Isso é um estudo da Unicamp, né, a partir dessa avaliação toda. E, como eu disse, já há muitas experiências fora do Brasil trazendo resultados positivos, inclusive para o mercado, inclusive para os empregadores, né? Inclusive para ainda a dinâmica capitalista sobre essa jornada 4x3, Ramon. Então, eu realmente não consigo compreender por qual razão a gente tem um governo que quer empreender esse rebaixamento da pauta para defender o 5x2, porque isso já tá dado. Já tem sindicato ligado ao Partido dos Trabalhadores que está defendendo essa PEC e então cair para 5x2. E aí a gente acaba abandonando de fazer um avanço maior ainda e que atinge um número maior de trabalhadores, né, Ramon? A gente poder ter essa escala 4x3 de fato aprovada e efetivada e de fato que atenda os interesses de uma grande massa da classe de trabalhadores nesse país, né? Realmente é um pouco incompreensível, né? A gente tem possibilidades hoje reais, né? E os estudos só confirmam isso, que a escala 4x3 ela é extremamente viável hoje no Brasil, né? E, e não dá para entender realmente o porquê, o motivo, né, do governo querer rebaixar a pauta. Existe também ali uma disputa de protagonismo, né? A gente sabe que a política ela tem essa coisa meio espetacular, meio performática. Então, por exemplo, a PEC da Erika Hilton, ela trazia ali um pouco mais enfim, de radicalidade, vamos dizer assim, defendia a escala 4x3, as 36 horas semanais, aí tinha já uma pauta do Paulo Paim, né, do senador Paim, já de alguns anos e tal, que já falava sobre o fim da escala 6x1, aí quando surgiu novamente esse tema na sociedade ali, os petistas, não, mas o Paulo Paim já tinha apresentado uma outra pauta aqui e tal, né, uma pauta mais rebaixada, vamos para cá. Então, assim, é um pouco indignante, né, para nós que somos de esquerda, assim, quando a gente vê esse tipo de política vindo do Partido dos Trabalhadores. Assim, o Partido dos Trabalhadores tem, enfim, sua importância dentro da história e tal, mas é uma série de traições, assim, à classe trabalhadora que a gente fica de cabelo em pé, cara. Como é que isso pode acontecer? Na atual fase do capitalismo, onde a tecnologia ela está tão desenvolvida, ela está tão presente nas nossas vidas, esse sistema ele é incapaz de nos dar maior tempo livre, né? Então, é óbvio que nós vamos lutar pelo fim da escala 6x1, tendo a consciência de que isso é apenas um paliativo dentro desse sistema capitalista, né? Eu acredito que a pauta pelo fim da escala 6x1 ela é fundamental, mas óbvio que a gente precisa de uma mudança profunda dentro do sistema, né? No nosso país, dentro do sistema econômico, obviamente, porque senão o que vai acontecer? Muitas pessoas, se a gente hoje aprova, né, a escala 4x3 no trabalho formal, no nível de informalidade que hoje vive o trabalhador brasileiro, muitos vão trabalhar a escala 4x3, vão sair do trabalho e vão entrar num aplicativo para continuar trabalhando, né? Então, o fim da escala 6x1, ela é importante, ela é uma das principais pautas, mas aí a gente tem que sempre avançar e não rebaixar ainda mais a pauta, né? A gente não pode partir já do pressuposto que já fomos derrotados. Então, a gente sabe que a política ela é aquele jogo de negócios, então a gente coloca uma pauta muito ousada, porque a gente sabe que vai ter que negociar ali com o pessoal da direita, a gente conseguir chegar no meio termo e tal, né? Mas a gente tem força das ruas, eu vou repetir novamente, a gente tem mobilização popular, a gente tem apelo popular, a gente tem apoio da população para levar a pauta para o nosso objetivo máximo, nesse caso, que é a escala 4x3, não tem o porquê o governo fazer esse tipo de rebaixamento. A gente tem que lutar pela escala 4x3. Isso é muito importante. Estudos já comprovam
E, mais uma vez, eu repito, é inadmissível que a gente esteja no atual nível de desenvolvimento tecnológico e ainda esteja trabalhando, assim, jornadas de trabalho da época medieval. Particularmente, eu como um artista da cultura, né, como um trabalhador da cultura, o fim da escala 6 por um para mim, né, só pelo meu ponto de vista, ele é fundamental para que o trabalhador tenha tempo, né, para desfrutar daquilo que eu estou oferecendo, né, porque eu ofereço atividades que estão ligadas ao lazer, à cultura, ao entretenimento, né, se o trabalhador hoje ele trabalha dentro de uma escala 6 por um, que é 8 horas de trabalho diário, mais o transporte, no caso do recorte de gênero que a gente tem, as mulheres, todas as tarefas domésticas, as tarefas da maternidade, né? Que horas que esse trabalhador vai poder usufruir de um lazer? Que hora que essa trabalhadora vai poder desfrutar de uma atividade artística, cultural, de entretenimento, de qualidade? Não vai ter, né? Não vai ter como. Então, a gente precisa urgentemente aprovar o fim da escala 6 por um e brigar para ter a escala 4x3, porque é possível e com mobilização popular a gente tem força suficiente para fazer isso acontecer. Perfeito. E aí, então, só uma última pergunta, Ramon, que eu queria, você até trouxe aqui, né, de que você é um trabalhador da cultura, e a partir disso queria te ouvir como é que você tem observado e avaliado as políticas de cultura, né, para a tua área especificamente, mas como um todo mesmo, assim, né? Como é que você faz essa avaliação, do que a gente tem hoje de fomento mesmo para a cultura como um todo e mesmo para a sua área, né, eu não sei exatamente se você participa, por exemplo, de editais, né, se tem projetos que você pode participar também, ou se você está sempre atuando a partir mesmo, né, dos shows que você faz de maneira autônoma, ou como é que é para a tua área e como é que você avalia mesmo a política de cultura atualmente? Então, sim, eu particularmente tenho mais na área do circo a possibilidade de acessar então a esses editais e as leis de incentivo. Dentro do universo da comédia, como eu até expliquei anteriormente, como ela surgiu dentro desse viés mais do empreendedorismo, de direita, ainda não tem muito acesso a esse tipo de política, a esse tipo de universo. Mas, como eu também sou da área do circo, das artes circenses, na área do circo a gente tem mais acesso a isso. Bom, comparado, né, com o governo Bolsonaro, a gente tem um grande avanço, né? Na verdade, não é nem um avanço, mas é sim uma retomada, né, de políticas culturais que já vinham sendo implementadas. A gente tem no início dos anos 2000 a participação de diversos colegiados setoriais de cultura espalhados pelo Brasil inteiro. Esses colegiados setoriais, eles tinham papéis consultivos, né, dentro das políticas de cultura dos estados, mas eles foram fundamentais para a elaboração do Plano Nacional de Cultura. Né? Então, o Plano Nacional de Cultura, ele listava ali uma série de objetivos, né, que o Brasil iria atingir para desenvolver o setor cultural tanto em nível econômico, quanto em nível de capacitação e nível de atuação, né? Fazer com que o setor cultural brasileiro tivesse um maior incentivo econômico para que, enfim, né, maior número de pessoas pudesse ter acesso, então, aos produtos culturais produzidos pelos artistas brasileiros, né? Esse Plano Nacional de Cultura, depois de 2018, ali, né, com a eleição de Bolsonaro, ele foi totalmente abandonado e com a volta do governo Lula em 2023, ele não foi retomado, né? Então, o Plano Nacional de Cultura, foi um plano que levou horas e mais horas de discussão de centenas de produtores culturais, de agentes culturais do Brasil todo, para desenvolver o plano, ele simplesmente foi abandonado. Durante o governo Bolsonaro, a gente tem um grande retrocesso, então, nas políticas de incentivo, né, nos editais de fomento. A gente teve os editais emergenciais, que foi, né, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que
receberam ali um certo aporte financeiro bastante importante no primeiro e no segundo ano do governo Lula, e agora no terceiro ano do governo Lula, nós tínhamos então, do orçamento para a cultura de 2025 na casa dos 3 bilhões. Quando chegou no Congresso, o Congresso fez um corte de mais de 2,5 bilhões, e hoje o orçamento da cultura de 2025 está em torno de 480 milhões de reais, né, para a Lei Aldir Blanc. O que, para o universo cultural brasileiro, não é nada, né, é uma migalha, né, não é nada realmente, né, 450 milhões de reais, sendo que a gente tem aí, sei lá, o plano Safra aí que leva aí 40 ali, bilhões de reais, né? A cultura estava com 3 bilhões e perdeu 2,5. O governo diz que vai aportar esse recurso, não explicou como, mas diz que ao longo do ano vai aportar então esses outros 2 bilhões e meio. Então a gente tem, de uma certa forma, uma retomada no financiamento cultural aqui no Brasil. Porém, esse financiamento ele não é feito de uma forma bem organizada. Esse dinheiro ele é repassado para os estados, né? E muitas vezes os estados eles fazem a gestão desse recurso da forma com que eles querem. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve um problema de muitos desses recursos estarem sendo disputados entre prefeituras e produtores culturais, né? Então, as prefeituras estavam pegando recurso do governo federal fazendo atividades ali, feiras, atividades culturais e tal, e participando de editais, né? Então, qual é a chance que um produtor cultural, um pequeno produtor, um médio produtor vai ter de competição diante de uma prefeitura, né? Então, temos sim uma injeção de dinheiro nesses 2 primeiros anos do governo Lula. Porém, a falta de um plano, a falta de um projeto, muitas vezes faz com que esse dinheiro não gere, enfim, uma segunda etapa, né? Então, o dinheiro ele vem, o projeto cultural ele é feito, ele é realizado, mas ele não deixa ali um legado, vamos dizer assim, para o setor cultural poder continuar realizando atividades, né? Então, o mais importante do que a simples injeção de dinheiro no setor cultural é fazer com que o mercado cultural, enfim, que todo o setor, os trabalhadores de cultura, tenham condições de desenvolver o seu trabalho com o passar do tempo, porque o dinheiro pode vir, o projeto ser realizado, o dinheiro acaba, e aí? Como é que a gente continua, né? Então, o que falta, no meu ponto de vista, é o planejamento do setor cultural, é a retomada do Plano Nacional de Cultura, né? Só ficar colocando dinheiro no setor cultural não vai fazer com que o setor cultural ganhe a relevância e a independência também que é necessária, né? Então, a gente tem sim uma injeção de dinheiro dentro do setor, mas falta ainda um plano de cultura, né? Falta um planejamento. E agora, então, para 2025, todo o setor está bastante angustiado, assim, agoniado, ansioso para saber o que vai ser feito, né? Existem projetos que já estão em andamento, projetos que foram aprovados, que não se sabe se vai ter dinheiro e recursos para continuar esses projetos, para fazer com que esses projetos realmente aconteçam. E a gente sabe que o setor cultural é um setor bastante atacado pela direita, né? Justamente porque a cultura e a esquerda têm uma simpatia já inerente, né? E, e o Congresso ele sabe que é muito perigoso ficar dando dinheiro aí para os artistas esquerdistas aí que vão doutrinar aí a sociedade, né? Perfeito. Inclusive, eu acho que você vai na direção um pouco de uma crítica muito central, né, em relação ao governo, que é uma proposta explícita, clara, realmente, de um projeto de país, e acho que um plano nacional de cultura vai um pouco nessa direção, né, Ramon. Quer dizer, para além de uma inserção de recurso, o que se tem mesmo como proposta de cultura, né, que venha de um governo
que se diz representar os trabalhadores, de centro-esquerda, né, que se autocoloca como centro-esquerda, que é progressista, quer dizer, não fica algo ali como muito, digamos, nas mãos realmente de onde vão ser direcionados esses recursos todos, né, que vão para os estados, vão para as prefeituras, que vão fazer esses filtros, inclusive, né, de quem é que vai, quais são os projetos que serão aprovados. Então, acho que passa um pouco nessa direção também. E aí, Ramon, eu queria aproveitar, então, por último mesmo, pedir para você falar um pouco do seu show, que é o Pão e Circo, né? É isso? O que, que é basicamente esse. Para a gente fechar aqui nossa conversa, e onde as pessoas podem, inclusive, encontrar, né, te ver nesse show, se fala um pouco do teu calendário, da tua agenda também. Você está em São Paulo, você vai para outros lugares, como é que tá esse momento e esse show em si, o Pão e Circo? Maravilha. Então, o meu show, o Pão e Circo, é um show que mistura stand-up comedy com malabarismo, né? Eu venho das artes circenses, venho desse universo do circo, né? O stand-up comedy é uma arte que eu venho também praticando há um bom tempo, enfim, né? Para a gente conseguir fazer um show, ter quase uma hora de piadas e tal. Então é uma coisa que eu já tenho trabalhado há alguns anos, né? E aí dentro desse show ele tem uma característica um pouco autobiográfica. Eu vou falando um pouco da minha vida, né? De uma forma bem humorada ali, contando piadas, fazendo alguns truques de malabares e tal. E a minha vida, ela há muitos e muitos anos, desde a minha adolescência, ela está implicada em militância política. Então, é um show extremamente político, sendo de uma perspectiva pessoal de vida, né? Então eu falo aí um pouco sobre trabalho, eu falo sobre religião, eu falo sobre relacionamento e falo, obviamente, sobre a política profissional, assim, né? E tudo isso através de um texto assim bem humorado, com piadas, faço a público dar bastante risada, né? Tem os truques de malabares também que tem uma ludicidade ali artística, vamos dizer assim, né? Para quem está prestigiando o show. E a minha grande ideia foi criar um show onde eu levasse, então, os espectadores ali a refletir sobre a classe que pertence, sobre o trabalho que desenvolve, sobre o seu papel, né, no mundo e tal. E aí, no final do show, eu deixo ali uma sugestão, vamos dizer assim, né, de caminho a ser seguido para a gente conseguir transformar o mundo, né? E aí, eu estreiei esse show no final do ano passado, lá no Rio Grande do Sul, né? Eu estava morando lá no Rio Grande do Sul, sou natural lá do Rio Grande do Sul, morei em Porto Alegre durante 15 anos e agora estou morando aqui em São Paulo. Então, me apresentei agora recentemente no Acústico Comedy, que inclusive foi o bar de comédia ali onde muitos esquerdistas se reúnem, né? E agora, minha próxima data, então, aqui em São Paulo, é no dia 6 de junho, que eu vou estar apresentando no Bexiga Comedy. E aí depois, em junho, tem outras datas também em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, depois volto para São Paulo, aí faço Paraná, Santa Catarina, dou uma passadinha no Rio Grande do Sul ali também em junho, iníciozinho de julho, e todo mundo pode conferir daí essas datas, né, a minha agenda de shows no meu perfil do Instagram, então procura lá, quem não me segue ainda, Ramon Ortiz, segue lá, daí você vai ter acesso à agenda de shows, vai poder ver os vídeos que eu faço lá, que também tem essa pegada de análise política com um tom mais bem-humorado, e vai ser um prazer receber todo mundo que está aqui no chat aí. Ah, que maravilha, que bom. Olha só, deixa eu só ler os comentários que chegaram, Ramon, aí realmente, para a gente terminar aqui nossa conversa. A Paula diz: "Eu assisti o Ramon Ortiz na abertura do show do Thiago Santinelli em Porto Alegre. Adorei. Passei a segui-lo no Instagram. Ele é ótimo". Que legal, Aqui o Paulo. Valeu. Everton falando: "Dar risada é revolucionário", concordo e assino embaixo, a gente tem que dar risada mesmo, a gente tem que ter entretenimento, é importante, né, Ramon, faz bem para nossa saúde mental, Com isso é certeza. fundamental. Também aqui o Carlos Guilherme diz: "Muito boa a presença do Ramon Ortiz no Farol Brasil, torço e peço ao canal que sempre o traga". Com Oh, valeu, certeza, ele Carlos. vem. Além de mim, Leandro Fortes adora o Ramon também, lá no DCM, quando a gente trabalhava junto no DCM, o Ramon foi lá também, e certamente o Ramon
voltará aqui, ou aqui no Cultura Brasileira, mas também comigo e com o Leandro no Noite Brasil, falando de análise de conjuntura, né? Essa parte mais de noticiário, que é na primeira parte do nosso programa aqui. E é isso, ele é um querido, está sempre conosco aqui, um camarada, né? É um querido e um camarada. E o Wilson Araújo, de Araújo, diz: vamos seguir o camarada Ramon, @Ramon Ortiz Comuna. Então tá aí, gente. Olha só, para quem não segue, acompanhe os trabalhos do Ramon. Ele é isso, além, né, do trabalho artístico, ele faz esse trabalho também nas redes, né, de produzir conteúdo, fazer análise de conjuntura. Eu vi um dos seus últimos vídeos que eu assisti, você dando no meio desse. Ai, olha, tem vontade, a gente não pode falar muito palavrão, né? Desse vereador de São Paulo, o que foi mais Pavanato. bem votado, É, o Pavanato, né, mentiroso, hipócrita, enfim, né, essas coisas da extrema direita. Aí o Ramon fez um vídeo massa, viu, gente? Acompanhem lá, é muito bom. E agradecer aqui, porque ele ofereceu, Wilson de Araújo, 5 assinaturas de presente aqui para nossa audiência. Muito obrigada, viu, Wilson, pelo maravilha, fortalecimento. Will. E muito obrigada para você, viu, Ramon, que aqui segurou no improviso quando eu precisei, quando eu caí aqui, né? Precisei reiniciar minha máquina. Te agradeço mesmo, parabéns pelo seu trabalho e certamente você vai voltar aqui comigo, com o Leandro Fortes, com o Mauro Lopes, vai estar sempre com a gente aqui na programação do Farol Brasil. Boa noite, obrigada, Ramon. Valeu, Thalita. Obrigadão. Deixa abraço aí pro Leandro e estaremos aí para as próximas, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau, Até audiência. mais. Até Tchau, mais. tchau.